Olá, estudante do oitavo ano, terceiro termo EJA, seja bem-vindo. Eu sou a professora Silene Félix e irei acompanhá-los aí na aula de língua portuguesa. Então, assim, nesse primeiro momento já fico feliz que você está aqui participando, que você retornou aí ou está dando continuidade aos seus estudos. Parabéns, continue assim e vamos à aula de língua portuguesa. Essa é uma aula de retomada sobre alguns aspectos aí da língua portuguesa, alguns elementos importantes. Então, vamos lá. O tema da aula é descrevendo as ações e nós temos aí como o tema, no caso, como eu falei, o título foi primeiro e agora o tema. Iremos fazer uma retomada do uso dos verbos, dos substantivos, especificamente os substantivos próprios e os substantivos comuns, e adjetivos em diferentes contextos, ou seja, em diferentes textos, tá? Depois, aqui tem o termo, né, que vocês estão, o objetivo da aula, rever quais são as funções dos verbos, dos substantivos e dos adjetivos. E já estudante aí do terceiro termo, do oitavo ano, vocês se recordam, então, o que é um verbo, o que é um substantivo, um adjetivo, para que servem, então, os verbos, os substantivos e os adjetivos? Será que você se recorda? Eu vou dar um minuto para você pensar aí qual o contexto que utilizamos os verbos, substantivos e adjetivos. Um minuto. Cuando yo te vi solo quería conversar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco Ok, então nessa retomada, nós sabemos que vocês lembraram que os verbos, eles indicam a ação, o fenômeno da natureza, né? Os verbos são as palavras num texto ou numa frase que nós podemos colocar ele flexionados, ou seja, para o presente, para o passado, e no caso o passado também usamos a palavra pretérito, né? Para o presente, né? O verbo utilizamos no presente, no pretérito e também para o futuro. Os substantivos são os nomes de todos os objetos e seres que nós colocamos no nosso dia a dia. Então, tudo em nossa volta tem um nome, então é um substantivo. A classificação é que vai mudar. Se eu falo o nome de uma pessoa, de um estado, ou de um estabelecimento comercial, ou da sua escola, nós temos que escrever, né, com letra maiúscula, porque se trata de substantivo próprio. Estou falando de um nome de uma pessoa ou de um estabelecimento, ok? E já os adjetivos, que provavelmente aí vocês já recordaram, então são as características que nós damos, no caso, aos substantivos. Já que tudo tem um nome, tudo nós nomeamos, e como que são esses objetos, ou essas pessoas, ou esses estabelecimentos? Por exemplo, eu, professora Silene, meu nome então vai aparecer sempre com letra maiúscula quando vocês forem escrever. Depois, as características da professora. Então, alta, baixa, gorda, magra. Então, aí nós entramos já com os adjetivos, que são características. É bom recordar que características, elas podem ser positivas ou negativas, tá? Por exemplo, se falar sobre o rio Tietê, rio. Então, Tietê é um nome, esse Tietê vem em letra maiúscula, e todas as características que eu vá falar, o que eu falo sobre o rio Tietê, já são adjetivos. O rio pode ser limpo, sujo, enfim, grande, pequeno. Vocês colocando as características, então, são os adjetivos. Viu como é fácil, é bom recordar, é tranquilo? Então, continuando. Já que os adjetivos, os substantivos estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia, tem uma ação aí. Essa ação, eu vou ter que nomeá-la. O que essas pessoas estão fazendo? Como você descreveria essa situação? Então, como o título da aula é descrever, descreva o que essas pessoas estão fazendo aí. Mais um minuto. pero con tu baile me dejas
Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ok, então, muito bem. As pessoas aí, no caso, o casal, eles estão dançando. Então, dançar é uma ação, você percebe, né? Eles estão dançando. E se você colocou as características da roupa, ou como é que eles estão vestidos aí no momento, como que é a saia da mulher aí ao lado, qual roupa, a cor, então você já foi para a parte dos adjetivos. Você colocou as características ali das pessoas e também poderia falar sobre o cenário, o que tem ali atrás, em volta, qual ambiente. Nesse contexto, quando iremos falar característica de um objeto, ou de um local, ou de uma pessoa, nós estamos utilizando aí no caso os adjetivos. Muito bem. Agora, próxima imagem. Essa imagem aí nós temos duas figuras. Vamos lá. O que o menino, no caso, está fazendo e o que a menina está fazendo. Então, vamos lá. O que a menina e o menino estão fazendo nessa imagem. Quais são os elementos que compõem um cenário? Qual o ambiente que provavelmente eles estão ali? Não tem nada de imagem no fundo, mas em volta ali, qual é o contexto? Também aí mais um minuto e nós vamos falar aí sobre a questão da ação e também do cenário que entra na descrição como os adjetivos. Mais um minuto. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel la toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino. Ok, então, muito bem. Vamos lá para a descrição da menina. Qual o ambiente? O que será que ela está fazendo ali? Então, se nós tivéssemos que colocar o nome da menina, nome com letra maiúscula. Lá aí na sequência, a ação dela. Isso entra aí o verbo, ação ou estado ou mudança de estado. Se houve alguma movimentação ali, nós colocamos então como verbo. A menina está patinando, né? Aí se vocês colocarem aí os objetos que compõem o cenário, ela usa luvas, ela tem um gorro, ela tem aí, está com vestido, está com patins. Essas informações aí no caso entram como substantivo, que eu estou falando os objetos que tem em cena e o nome deles, então são os substantivos. Agora a característica do gorro, qual é a cor do gorro? Se eu falo a cor, eu já entro na questão do adjetivo, eu falo uma característica que é a cor que é esse gorro. Se eu coloco mais informações além do mais desse gorro, por exemplo, se o gorro está apertado, é feio, bonito, também eu estou caracterizando, então eu estou usando aí adjetivos. A menina está com um cachecol, quando eu falo aí que ela está com um cachecol e coloco a cor vermelha, o vermelho, também eu tenho mais informações. Qual é a cor do patins? Azul. Ótimo. E ao lado dela nós temos um garoto. Então, garoto, substantivo, porque é a palavra que eu utilizo para falar sobre essa questão aí, quando eu vejo a figura. O que o garoto está fazendo? Ele está com um skate. Quando eu utilizo as informações falando das características do skate, eu já estou falando sobre os adjetivos. Por exemplo,
O skate, qual é a cor do skate? Skate verde com rodinhas pretas. Se eu falo essas informações, eu estou falando as características do skate. Aí podemos ir além. O skate pode ser um skate que funciona bem ou mal, enfim. Tudo depende das características que você vai acrescentar aí. Aí o rapaz está com shorts, eu falo a cor dos shorts, a cor da camiseta, tá? Então, camiseta, substantivo, a cor, adjetivo, tá? Ele está com um capacete, uma proteção. Com a cor do capacete, as características do capacete, já entramos na parte dos adjetivos, né? Fica fácil assim. A próxima imagem, essa eu vou fazer a descrição para vocês, né? E na sequência tem uma que vocês vão fazer sozinho. Então, vamos lá. O que aparece na imagem, né? O que vocês estão vendo? Então, ficou bem fácil aí. Provavelmente, não é exatamente um campo tradicional de futebol, mas tem aí pessoas, né? Homens, jovens, jogando futebol. Ao fundo, nós temos algumas casas, essas casas têm chaminés, tem árvores, essas árvores aí estão um pouco mais distante. Temos também ao fundo uma torre de energia elétrica, uma montanha. E este é o cenário basicamente. Se vocês conseguirem ver outros elementos, tudo bem. Aí a parte da ação. Então, voltando aqui, o que nós temos como ação? A ação é jogar. Jogar, né, podemos conjugar. Eu joguei, eu jogarei, nós jogaremos. Então, o verbo ali é jogar. Esta é a ação. O cenário, o que vocês explicaram que tem ali, ou que nós falamos que tem ao lado, são, no caso ali, os nomes substantivos. E os objetos caracterizados, a cor da camiseta, como que é a bola ali, os desenhos na bola, as cores que aparecem. Aí entra na parte já dos adjetivos. E a próxima imagem aí para vocês compararem. O que está acontecendo em uma imagem e na outra. Essa eu vou dar 1 minuto. Baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo. Ótimo. Com certeza vocês perceberam a diferença aí nos cenários, né? No primeiro cenário, nós temos os garotos jogando futebol em um ambiente aberto aí, em um momento diferente, tá? Então, qual local que eles estão? Provavelmente é uma praia, né? Dá para perceber que é a praia. O que eles parecem que estão sem camiseta, sem camisa, estão jogando no momento ali de descontração, bem parecido com a segunda imagem. Na segunda imagem é aquela que eu já mencionei, aquelas características. Aí vocês percebam as diferenças. Então, se eu coloco ali, ó, os meninos, então aqui no caso nós estamos falando como o substantivo, é o nome que eu dou a pessoas nessa espécie, com essas características, e o que eles estão fazendo, a ação em si também é jogar bola, então jogar, aí nós temos o nosso verbo, e o contexto, que são os cenários, ali as coisas que envolvem, tudo que eu dou as características são, no caso, os adjetivos. Muito bem. E a próxima pergunta aí dentro desse contexto. Tem uma interação e eu quero saber muito. A professora Silene, eu gosto muito de séries, eu gosto de assistir muitos filmes, eu gosto de documentários. E vocês? Você costuma ir ao cinema? Tudo bem que não nesse contexto de pandemia agora, mas normalmente você ia ao cinema, você gosta de assistir algumas séries ou algum seriado, gosta de assistir filmes ou programas de TV? Se você gosta de assistir filmes ou séries ou programas de TV, mande aí qual seria, ou pense qual seria e qual que você gosta muito. Então, vou dar 1 minuto para você falar sobre a série, sobre o filme e também o contexto do cinema. Se não for cinema, pode ser teatro também, que é muito bacana. 1 minuto.
Bom, então assim, nós sabemos que muitas pessoas preferem ficar em casa assistindo televisão, né, assistindo as séries, maratonar, que nós falamos, né, algumas séries. Enfim, eu já maratonei algumas séries, mas eu gosto também de ir ao cinema, muito ao teatro. Então, assim que passar esse contexto de pandemia, acho que é o primeiro local que eu quero ir, mesmo assim aberto, que pode muitas pessoas, né, público maior, é o teatro. E depois o estádio de futebol. Eu já falei em casa que quando liberarem os estádios, estiver tudo seguro, vai ser o primeiro local que eu quero ir, estádio de futebol. Vamos lá. Então, nesse contexto aí de cinema, eu assisto muitos filmes, eu gosto de séries, documentários, principalmente envolvendo de literatura, política, então não tem nada específico, eu gosto de modo geral de séries. E por que que eu estou perguntando isso? Será que você tem algum gênero específico? Eu gosto de assistir, principalmente, a parte de comédia. Então, eu vou pedir para vocês aí, nesse contexto, para pensar nos verbos, substantivos e adjetivos, um cartaz que provavelmente você já tenha visto. Então, vamos observar esse cartaz, os elementos que compõem esse cartaz e falaremos sobre ele. Então, vamos lá. Nós temos, então, esse cartaz aí, que ele é uma introdução, uma apresentação de uma peça que também virou filme. Minha Mãe é uma peça, o filme, então tem aí os atores, as atrizes, os personagens. E eu quero que vocês pensem aí, nossa, será que você já viu essa imagem antes? Você conhece? Já ouviu falar sobre esse filme? Aí na sequência, nós temos a sinopse. O que é a sinopse? É vamos dizer assim, é um texto detalhado sobre o filme, mas assim, de maneira geral, e coloca algumas informações que deixa a pessoa com curiosidade para assistir aquele filme. E ele tem ali, normalmente, tem uma avaliação, categoria que eles colocam, esse filme ou esse livro vale 3, 5 estrelas, 2 ou 3 estrelas, enfim. Só para você saber o contexto de uma peça. E normalmente na televisão até tem lá uma sinopse, que é um pequeno texto sobre algo, referência sobre o texto, sobre o livro, enfim. Então vamos à leitura aí desta sinopse na tela. Relacionado então àquele cartaz, nós temos a dona Hermínia, que o autor que fazia, no caso a dona Hermínia, é o Paulo Gustavo. Lá na peça ele é uma mulher de meia idade, divorciada do marido, que no caso é o Erson Capri, que a trocou por uma mais jovem, que no caso Ingrid Guimarães. Então, entre parênteses, o personagem e no caso o ator. Vamos lá. Hiperativa, ela não larga do pé dos seus filhos, Marcelina e Juliano. Então, quem faz a Marcelina é a Mariana Xavier e quem faz o Juliano, o papel do Juliano, é o Rodrigo Pandolfo. Sem se dar conta de que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles a consideram uma chata, resolvem sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos, de uma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia. Quem faz o papel da tia Zélia é a Sueli Franco, para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado. Então, provavelmente você já viu esse filme, você sabe alguma coisa sobre memes que também aparecem aí na mídia. E eu quero que vocês observem duas situações aí. Nós falamos os nomes, perceba que os nomes aparecem tanto em letra maiúscula, né? Depois, nós temos características de como que é ou como são cada personagem, né? Características físicas e algumas até psicológicas. Também entra nos adjetivos aí, características físicas e psicológicas, o comportamento, tá? Depois, outra parte importante para vocês pensarem aí, em parênteses, para falar que uma situação é o personagem, e a personagem, e no caso, entre parênteses, o nome do ator ou da atriz. Agora, nesse momento, eu vou dar 2 minutos para vocês falarem aí quais são os adjetivos que vocês encontraram, os verbos, 2 minutos.
Ok, então assim, nós vamos voltar em alguns elementos, talvez não dê tempo para ver todos, mas alguns já ficou fácil aí. Nós temos então na tela, eu vou pedir para deixar o texto na tela e eu vou pontuar cada elemento. Por exemplo, como eu mencionei para vocês, o dona, porque é início de frase, já está com letra maiúscula, mas aí no contexto não é nome próprio, tá? Dona aí é só para referenciar que iniciou a frase ou o parágrafo. Então, Hermínia, substantivo, Paulo Gustavo entra como substantivo, nome próprio, ok? Hermínia também nome próprio. É um verbo. Depois, mulher de meia idade, nós temos ali então o substantivo falando como que é essa mulher, a característica, que ela é de meia idade, divorciada, divorciada também entra como uma característica. Aí na sequência nós temos os nomes, ok? O Erson Capri, que entra como substantivo próprio, que a trocou verbo, né? Aí trocou por uma outra jovem, para uma pessoa mais jovem. Quando eu digo essa característica, eu estou situando como que era essa pessoa, mais jovem. Hiperativa. Hiperativa parece uma característica negativa, mas aqui é sim também um adjetivo. Aí na sequência aqui eu vou pulando, tá? Marcelina e Juliano, nome substantivo próprio. Mariana Xavier, substantivo próprio. Rodrigo Pandolfo, substantivo próprio. Aí na sequência que fala assim, bem grandinhos. Se eu falo bem grandinhos, é uma característica de como são esses meninos ou os filhos dela, bem grandinhos. Então nós temos aí adjetivos. Aí continuando, ela fala o seguinte, os filhos acham que a mãe é uma chata. Nossa, professora, chata é uma característica? É uma característica de como essa mãe é. Uma mãe chata, poderia ser legal, feia, bonita, enfim. É uma característica que normalmente os filhos falam. Os meus também me chamam de chata, mas tudo bem. Então, ela resolveu sair de casa. Aqui nós vamos passar um pouquinho nesse contexto. E o substantivo próprio aí aparece Zélia, aqui, que o papel é feito pela Sueli Franco. Depois nós temos aí falando sobre o contexto. Só para vocês relembrarem, não vamos focar em todos por conta do tempo, mas eram as questões aí importantes. Vocês saberem e relembrarem. Substantivo próprio se escreve com letra maiúscula, as características são os adjetivos e toda a ação ou estado são os verbos, que tem a mudança de estado também. Depois poderemos ver os verbos no contexto como fenômeno da natureza ou também mudança de estado, mas aí em outro momento, tá? Aqui somente para relembrar. Nós vimos então essa questão, fizemos a revisão do que são os verbos, os substantivos e adjetivos, fizemos leituras de imagens, de um cartaz e de uma sinopse, tudo bem? Então, até a próxima aula, muito obrigada, essas foram as habilidades e eu espero contar com vocês nas próximas aulas aí, 8º ano, tá? No terceiro termo. Muito obrigada e tchau!